Reforma da Previdência movimenta a terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça, mesmo sem a esperada presença de Paulo Guedes. Acordo garante a vinda do ministro da Economia na próxima semana. Grupo que analisa pacote de segurança do ministro Sérgio Moro discute mudanças na legislação com o ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal. E sessão solene reafirma a importância do respeito à história, em comemoração ao Dia Internacional do Direito à Verdade. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu para tratar da reforma da Previdência, mesmo sem a esperada presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas a ausência não passou em branco. A notícia veio pela manhã. O ministro Paulo Guedes não iria na Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que ele achou que não teria apoio do plenário da CCJ. O presidente da CCJ podia indicar o relator, né? E antes de votar, a gente construir com o ministro Paulo Guedes a possibilidade dele vir à Câmara de Deputados, ser recebido por todos nós. No lugar do ministro, o secretário-geral da Previdência, Rogério Marinho, iria assumir a função. Mas grande parte dos deputados na comissão foi contra. Nós consideramos essa atitude, esse comportamento do governo, um desrespeito para com esta casa. Não é o ministro da Economia que diz quando virá a CCJ. É a Câmara dos Deputados que diz quando o ministro deve vir à CCJ. Eu queria externar que não é nenhum tipo de desrespeito ao parlamento e muito menos a essa comissão. Seria mais proveitosa a vinda do ministro aqui, numa oportunidade em que nós pudéssemos discutir a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que foi enviada pelo governo e trazida pessoalmente pelo presidente da República, numa oportunidade em que o clima estivesse melhor. A oposição conseguiu as assinaturas para outra reunião. Na pauta, a convocação do ministro Paulo Guedes. Convite ou convocação? Convite no universo político geralmente é combinado com o convidado. Convocação é diferente. Ela obriga o convocado a aparecer diante dos deputados. Veio aqui na CCJ um meio termo. O ministro Paulo Guedes será convidado a comparecer na próxima quarta-feira. Se não vier, aí sim seria convocado. Outra questão, o nome do relator. A indicação é feita pelo presidente da CCJ. Hoje, há algumas correntes dentro do governo que eu acredito que não estão totalmente alinhadas no discurso. Eu acho que é importante haver esse alinhamento entre a equipe política e a equipe econômica quanto a algumas questões de tramitação. Não é nada que prejudica a reforma da Previdência, mas são questões que eu acredito serem importantes para que possamos definir essas questões de relatoria e prazo de indicação do relator. Nesta terça-feira, diferentes blocos partidários tomaram posição sobre a proposta da reforma da Previdência. 13 partidos, incluindo integrantes do bloco majoritário que reúne o PSL, legenda do presidente Bolsonaro, pediram a retirada das regras que mudam o acesso à previdência dos trabalhadores rurais ao benefício de prestação continuada, o BPC, além da exclusão dos direitos previdenciários da Constituição. Vamos suprimir da proposta originária as regras que atingem os já tão sofridos trabalhadores rurais e os beneficiários do programa de prestação continuada, que são pessoas com deficiência e também aqueles com idade superior a 65 anos, que vivem em estado de reconhecida miserabilidade. Decidiram ainda que, como forma de garantir segurança jurídica a todos os que serão impactados por esta tão importante e necessária reforma, não permitirão a desconstitucionalização generalizada do sistema previdenciário do país. Excluído essas duas classes e a gente dando a segurança jurídica de impedir a desconstitucionalização, não para esse governo, mas para qualquer governo, possa mexer na previdência dos brasileiros sem passar pela prova do quórum constitucional, a gente dá uma segurança, blinda todo o projeto para que tenha um ambiente da gente discutir os privilégios, discutir o que há na reforma importante e que vai trazer o impacto financeiro que o governo quer. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considera que a posição desses partidos vai facilitar a aprovação da reforma da Previdência. É uma boa iniciativa dos 11 partidos. Acho que os dois temas têm mais atrapalhado do que ajudado a discussão da reforma da Previdência. O BPC e a aposentadoria rural não são
do ponto de vista fiscal, o principal problema, mas do ponto de vista de atingir as pessoas que mais precisam, são os que estão prejudicando mais o projeto. Ao mesmo tempo, um grupo de 6 partidos da oposição ao governo Bolsonaro se reuniu para defender a rejeição total ao texto da reforma da Previdência. É uma reforma da Previdência que massacra o povo pobre desse país, que retira da Constituição os direitos previdenciários do povo brasileiro, que privatiza a Previdência Pública, favorecendo o interesse dos bancos, que exclui as mulheres, empobrece os idosos, que exclui os trabalhadores rurais do sistema previdenciário e que nós não podemos aceitar esta reforma. O confronto com o presidente da Câmara demonstrou a fraqueza do governo, a falta de articulação do governo, e é por isso que nós vamos derrotar essa reforma. Grupo de trabalho que analisa pacote de segurança do ministro Sérgio Moro se reúne com Alexandre de Moraes. O ministro do STF já formulou proposta semelhante do governo Temer. O grupo de trabalho, formado por 10 deputados, se reuniu nesta terça-feira com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que lidera no CNJ uma comissão encarregada de propor alterações legislativas no âmbito do combate à corrupção e ao crime organizado no Brasil. O objetivo dos deputados é compatibilizar as sugestões propostas pelo grupo do ministro Alexandre de Moraes com aquelas contidas no pacote anticrime elaborado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, como explica o deputado Orlando Silva. Qual o desafio? Encontrar uma síntese entre a proposta feita pela Comissão de Juristas, liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, considerar a proposta de deputados e senadores e levar em conta a proposta que foi encaminhada pelo governo federal. O ministro Sérgio Moro apresentou uma proposta, que é uma proposta que tem vários temas polêmicos, mas o Congresso Nacional tem a obrigação de examinar a proposta do Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, a proposta dos juristas, várias propostas de deputados e procurar uma melhor síntese. Um dos pontos importantes, e agora na pesquisa com mais de 4.000 magistrados, isso foi levantado, já constava na nossa proposta, e isso foi trazido aqui hoje, é a criação de varas criminais colegiadas e regionalizadas para o combate ao crime organizado. Hoje o combate é feito comarca a comarca, cada juiz na sua comarca, e o crime organizado ele não é municipal, não é só intermunicipal, ele é interestadual e mais, internacional. A ideia é a criação de varas para crime organizado, varas que combatam o crime organizado, regionalizadas, que peguem toda uma região, várias cidades, porque o crime atua dessa forma, e todas interligadas num sistema de inteligência, de produção de inteligência para facilitar até o trabalho da polícia. Para facilitar, os deputados dividiram as propostas em 10 diferentes temas. O plano de trabalho prevê a realização de reuniões temáticas e audiências públicas ao longo dos meses de abril e maio, com a apresentação do resultado final em junho. Um ponto pacífico entre os deputados que compõem o grupo é de que, embora a matéria seja urgente, ela precisa de tempo para ser debatida. O mais importante não é de quem é a lei. O mais importante é o conteúdo da lei, é a segurança pública, é o combate ao crime organizado. O que não pode a gente achar que um tema relevante como segurança pública vai ser feito às pressas no Congresso. Isso pode piorar. Nós temos um dos maiores crescimentos de população carcerária do planeta. Uma medida de lei aqui que a gente aprove, que vem aumentar a população carcerária com o sistema carcerário que nós temos, pode aumentar a violência. Então a gente precisa ter consequência, a gente precisa ter responsabilidade. Diferente do que ando dizendo, que é puramente protelatório, não é. Existem vários projetos que tratam desse mesmo tema e é um tema que exige um cuidado para a gente não errar, né? A diferença entre o veneno e o remédio é muito breve, então é preciso trabalhar com calma, com tranquilidade, e é isso que nós vamos fazer. A coordenadora do grupo de trabalho da Câmara, a deputada Margarete Coelho, já se prepara para começar a marcar as audiências públicas e iniciar o debate com a sociedade. O tema realmente é extenso, o tema realmente é tormentoso, mas nós estamos preparados para enfrentá-los, nós vamos ouvir a sociedade civil organizada, vamos fazer audiências públicas, vamos compatibilizar os projetos que já tramitam nessa casa, entregar para o plenário um bom produto, um bom trabalho para que a sociedade se veja refletida no produto que sair do nosso plenário.
Deputados da Comissão Externa de Brumadinho estão preocupados com outras barragens que têm risco de rompimento em todo o país. Na reunião desta terça-feira, foi lembrado que além de Mariana e Brumadinho, existem outras centenas de barragens no mesmo formato em Minas Gerais e outros estados. Um dos casos mais graves é o de Congonhas, onde uma barragem 5 vezes maior do que a de Brumadinho já apresentou risco de rompimento de acordo com laudos oficiais. A barragem da Casa de Pedra está a poucos metros da cidade e, em caso de rompimento, poderá causar muitas mortes. Juntando tudo, dá 4 mil moradores, segundo a Defesa Civil. Caso a barragem estourar, a gente vai ter 8 segundos para sair de casa e correr morro acima. Então não tem condição. Se estourar, infelizmente, a gente vai morrer. O presidente do colegiado, deputado Zé Silva, disse que no dia 25 de abril está programada a marcha para Brasília dos atingidos por barragens de mineração. Nesse dia, os deputados da comissão externa vão entregar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o projeto da nova legislação brasileira da mineração, composto por mais de 110 propostas. As mesmas empresas que mineram em outros países, as mesmas empresas que fazem o monitoramento, fazem no Brasil. Por que eles não cumprem e não garantem uma mineração sustentável como garante em outros países? É porque a lei brasileira ela é leniente, ela é frouxa. Por isso que é urgente, premente, essa nova legislação para aqueles que não cumprirem a lei poderem serem autuados. Nesta terça-feira, o plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para a proposta que permite prorrogar por 15 anos incentivos fiscais dados por estados a igrejas, templos de qualquer culto, santas casas e associações beneficentes. Outra urgência aprovada garante agilidade na votação do projeto, que estende o prazo de incentivos tributários dados a construtoras no programa Minha Casa Minha Vida. Os deputados também concluíram a análise de pontos específicos do projeto que reformula a política para o turismo, permitindo o controle de 100% das empresas aéreas por estrangeiros. Este ponto não teve alterações. O projeto segue para o Senado. O Brasil é a maior reserva hidrológica do mundo. O país abriga 12% do total da água doce existente no planeta, mas boa parte dessa água está contaminada. De acordo com a ONU Brasil, menos de 40% da população tem acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Para incentivar o uso consciente e a melhoria da qualidade da água, a Frente Parlamentar Ambientalista promoveu um evento de celebração ao Dia Mundial da Água. O coordenador da frente, deputado Alessandro Molon, alertou para a necessidade de chamar atenção para os cuidados com a água no Brasil. Chamar a atenção da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional e do Brasil para a importância de protegermos esse bem fundamental para a vida, que é a água. Ela está sendo muito mal cuidada no Brasil por falta de saneamento básico, por uma série de práticas mesmo na agricultura que não protege a água. Então é um olhar sobre as águas, sobre os nossos rios, sobre os nossos mananciais, para que tenhamos mais cuidado com eles. A Frente Parlamentar Ambientalista alertou para a urgência de colocar em prática ações para a valorização do uso da água no país. Começar a discutir e aprovar políticas públicas que protejam a água no Brasil. Estimular, por exemplo, o tratamento de resíduos sólidos e políticas de saneamento nas cidades que evitem que os nossos rios se tornem depósitos de lixo. A Frente Parlamentar anunciou que a prioridade no Congresso é aprovar a proposta da Lei do Mar, segundo o deputado. O projeto cria uma política nacional para a conservação e uso sustentável do bioma marinho brasileiro, com instrumentos para uma melhor exploração dos recursos marinhos, em conjunto com a conservação da sua biodiversidade. Sessão solene no plenário Ulisses Guimarães celebrou o Dia Internacional do Direito à Verdade, em 24 de março. Uma oportunidade para reafirmar a defesa dos direitos humanos e condenar a violência política. Primeiro, o hino nacional, no início da sessão solene. Depois, a interpretação em violão e flauta da música O Bêbado e o Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, que ficou conhecida dos brasileiros na voz de Elis Regina.
A sessão solene foi intercalada por interpretações de canções, poemas e poesias que enaltecem a verdade. Mentem tão nacionalmente que acham que, mentindo história afora, vão enganar a morte eternamente. A minha avó, a voz da minha bisavó, ecoou criança nos porões do navio. E de fortes depoimentos da tribuna. Sou filho de um desaparecido político, morto aos 26 anos, servidor público, estudante de direito. E nos últimos meses, aquilo que para mim é orgulho, a luta de meu pai passou a ser taxada por alguns como algo negativo. O saudosismo da ditadura, o saudosismo das soluções fáceis, o saudosismo da violência em plena democracia. Uma mãe que até hoje, aos 104 anos de sua vida, ainda luta para que tenha a verdade do assassinato de Fernando Santa Cruz. Nós não conseguimos punir os graves violadores de direitos humanos que mataram e torturaram nesse período histórico do país. Está na lei, no artigo 2º. O 24 de março é dedicado à reflexão coletiva a respeito da importância do conhecimento circunstanciado das situações em que tiverem ocorrido graves violações dos direitos humanos, seja para a reafirmação da dignidade humana das vítimas, seja para a superação dos estigmas sociais criados por tais violações, para que não se esqueça, para que não se repita. Em nome da verdade e em nome da justiça, nós continuamos caminhando. Em nome da memória, da verdade e da justiça, é que nós também perguntamos: quem mandou matar Marielle Franco? A data foi escolhida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010 e faz referência ao dia da morte de Dom Romero, em 1980, em razão da sua luta em defesa da democracia, dos direitos humanos e da dignidade das vítimas de violação de direitos. Dom Romero era arcebispo de El Salvador e foi assassinado enquanto rezava uma missa durante os conflitos armados no país da América Central, no século passado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O custo por buscar a verdade, ele é muito pequeno, perto do benefício que a certeza da verdade, quando aparece, gera na nossa sociedade e no nosso meio. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.